E aí, pessoal, bora encarar o direito tributário do Sebrasp? A gente sabe que é um desafio, né? Mas olha só, a aprovação está escondida exatamente naqueles detalhes que a maioria das pessoas nem percebe. É aqui que a gente vai mergulhar fundo, nos pontos estratégicos que dão a verdadeira vantagem competitiva. Vamos decifrar a mente da banca e entender o que ela vai cobrar de verdade. Então, vamos direto ao ponto. O nosso objetivo aqui é pegar aqueles tópicos que mais derrubam a galera e transformar em acertos garantidos na prova. A gente vai desvendar os pontos mais importantes de direito tributário com foco total no estilo de cobrança do Sebrasp. Tudo, absolutamente tudo em direito tributário começa aqui. Se não dominar o conceito de competência tributária, fica quase impossível avançar com segurança. É o alicerce para responder um monte de questões. Então, vamos lá. O ponto central é esse. Competência é basicamente o poder de criar o tributo. Mas de onde vem esse poder? Vem lá de cima, direto da Constituição Federal. E como que ele se manifesta? Somente por meio de lei. Pensa assim, uma autarquia como o INSS pode criar um novo tributo? Não, porque ela não tem competência para fazer lei. É simples assim. Agora, olha bem para essa lista. Isso aqui é um prato cheio para o Sebrasp. A banca adora montar uma questão de certo ou errado só trocando uma dessas palavras. A mais importante de todas e a que gera mais confusão é a indelegável. E já já a gente vai ver o porquê. E um exemplo clássico de ser facultativo e imprescritível: o imposto sobre grandes fortunas. A União nunca instituiu, mas o poder para fazer isso não some com o tempo. A competência continua lá, guardadinha. Chegamos na pegadinha mais clássica de todas, onde muita gente boa escorrega. Se tem um conceito que o Sebrasp usa para separar quem passa de quem fica, é a confusão entre competência e capacidade. Entender essa diferença é um passo gigante rumo à aprovação. E essa tabela aqui deixa tudo bem claro. De um lado, a competência, o poder de criar a lei. E essa, pessoal, é indelegável. Ponto final. Do outro lado, a gente tem a capacidade tributária ativa, que é o trabalho do dia a dia: arrecadar, fiscalizar, cobrar. Essa parte operacional pode ser delegada? Sim. Mas, e aqui está o pulo do gato, só pode ser delegada para outra pessoa jurídica de direito público. Guarda essa informação. É exatamente aqui que a banca pega o candidato desatento. A pessoa lê a delegação na prova e já pensa: isso é proibido. Calma! A delegação da competência para criar o tributo é proibida. Mas a delegação da capacidade de cobrar o tributo é permitida. Essa precisão no vocabulário que faz toda a diferença. Essa estrutura de 3 níveis ajuda a organizar as ideias. Lá no topo, a competência, que é indelegável. No meio, a capacidade, que pode ser delegada a outros entes públicos. E na base, a simples arrecadação. Quando alguém paga o IPVA no aplicativo do banco, o banco é só um arrecadador, uma empresa privada. Ele não pode fiscalizar, não pode processar ninguém. Essa função é de quem tem a capacidade ativa. E aqui vem aquele detalhe de jurisprudência que te coloca em outro patamar. O STJ já bateu o martelo. O pessoal do Sistema S, como o SES e Senai, por serem pessoas jurídicas de direito privado, não podem receber a delegação da capacidade tributária ativa. Anota isso porque é o tipo de questão mais elaborada que o Sebrasp usa para filtrar os candidatos. Muito bem, agora a gente entra nos princípios constitucionais. Mas olha, não é para pensar neles como uma teoria distante, não. É para encarar como o verdadeiro manual de regras que o examinador usa para criar as questões mais cabeludas, aquelas cheias de exceções. Se tem um assunto que causa calafrios, é o princípio da anterioridade. A regra geral até que é fácil, mas as exceções são um verdadeiro campo minado. Mas calma, o nosso objetivo aqui é simples. Vamos focar exatamente no que a banca cobra, de forma organizada, para desarmar qualquer pegadinha. Dá uma boa olhada nessa tabela. Ela resume horas e horas de estudo. Percebe que os impostos que regulam a economia, como o de importação, exportação e o IOF, são exceção a tudo? O efeito deles é imediato. Mas a grande confusão, a pegadinha clássica do Sebrasp, é a troca entre o IPI e o imposto de renda. O IPI é exceção à regra anual, mas tem que esperar 90 dias. Já o imposto de renda é o contrário. Ele respeita a regra anual, mas é exceção aos 90 dias. E para nunca mais esquecer, quando pensar em imposto de renda, lembra da declaração anual. Por isso, ele sempre vai respeitar a anterioridade anual, a virada do ano. O IPI, por sua vez, segue a lógica oposta.
Com esse macete, já dá para desarmar uma das armadilhas mais batidas da prova. Memorize esse número, 20%. Segundo a jurisprudência do STF, esse é o teto para multas moratórias, ou seja, multas por atraso no pagamento. A banca pode muito bem jogar esse número numa questão sobre o princípio do não confisco, só para testar quem conhece os limites definidos pelos tribunais. Agora a gente entra num tema mais denso, cheio de decisões judiciais, as imunidades. É aqui que o conhecimento aprofundado faz uma diferença brutal e garante aqueles pontos que a grande maioria dos concorrentes acaba perdendo. O conceito básico é esse. Um ente da federação não pode cobrar impostos do outro. Simples. Isso serve para proteger o equilíbrio entre eles, o pacto federativo. A palavra-chave aqui que o Sebrasp adora explorar é impostos. A imunidade, em regra, não vale para taxas ou contribuições de melhoria. Foco nisso. Ok, então a Constituição já estende essa imunidade para as autarquias e fundações públicas. Uma novidade importante é que a reforma tributária colocou os Correios de forma expressa no texto, acabando com a discussão. Mas o ponto que o Sebrasp mais ama cobrar vem de uma criação do STF. A extensão dessa imunidade para empresas públicas e sociedades de economia mista, mas só se elas cumprirem alguns requisitos bem específicos. Vamos ver quais são? A regra é a seguinte: a imunidade só vale se a empresa pública presta um serviço público que só o Estado prestaria e não tiver como foco principal o lucro. Ela tem que agir como se fosse o próprio Estado. Agora, se ela compete no mercado, se ela distribui lucros, como a Petrobras, por exemplo, aí, sem chance. Ela paga imposto como qualquer outra empresa. É essa análise que a prova vai exigir. E agora, para fechar, a pegadinha do examinador. Presta muita atenção. A imunidade é do ente público, não do bem. O que isso quer dizer? Imagina uma empresa privada que aluga um terreno da União para explorar um estacionamento. Ela está ali para ganhar dinheiro, certo? Essa empresa vai ter que pagar IPTU sobre aquele terreno. A imunidade da União não se transfere para ela, não contamina a atividade privada lucrativa. Bom, chegamos na reta final e tudo o que a gente viu aqui reforça uma grande verdade sobre o Sebrasp. A aprovação não está no conhecimento básico, que todo mundo tem. Ela está no domínio dos detalhes, das exceções, da jurisprudência, daquelas pegadinhas que a banca coloca ali de propósito. É preciso ter isso em mente. É nesses detalhes que o concorrente tropeça. Cada ponto que a gente discutiu aqui, cada exceção, é uma vantagem competitiva. É esse conhecimento preciso que carimba a aprovação. Agora, a missão é revisar esses pontos e chegar no dia da prova com a confiança de quem está um passo à frente.